Olá, gente. Estamos mais uma vez reunidos aqui em mais uma manhã para prosseguirmos nos comentários do livro As Dores da Alma e hoje falando sobre a depressão. Em muitas circunstâncias, podemos considerar a depressão como um natural período de transição. São tempos de mudança e crescimento, épocas de tristeza que antecedem novos horizontes de amadurecimento do ser em constante processo de evolução. Os fenômenos naturais da vida sucedem, organizados em ciclos determinados, períodos de troca dos antigos conceitos por outros tantos mais novos e melhores, para o nosso momento atual, fazem parte desse ciclo natural da consciência humana. Porque somos também natureza, possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera, do verão, do outono e do inverno, aprendendo com a natureza entre as observações das leis que regem os ecossistemas, é que deixaremos as atmosferas cinzentas da depressão passarem, para fixarmos-nos nos dias de sol e alegria que voltarão a brilhar. Acho que a gente pode começar por aqui, Dani. É muito interessante esse estudo de hoje, né, Tássia? Porque o remédio ele traz essa perspectiva para a gente da naturalidade também da tristeza, né? Da depressão, dos períodos, como sendo também ciclos que a gente passa na nossa vida, né? Então, eu acho que ele fala assim sobre a questão da similaridade com os ciclos da natureza. Nós temos as estações, né, que são primavera, verão, outono, inverno. Então, tem tempos diversos, digamos assim, ao longo da nossa vida, né? Eu acho que para nós que somos espíritas também, que temos o entendimento assim da nossa evolução espiritual e da evolução do planeta em que a gente vive também, a gente precisa entender que o que predomina no planeta em que nós estamos não são digamos assim, a emoção da alegria, né, da paz, da serenidade. Não, a gente está num planeta de provas e expiações e, naturalmente, nós teremos dificuldades que a gente precisa passar por elas, às vezes tempos mais sombrios, mais difíceis, né? Quando ele coloca aqui, são tempos de mudança e crescimento, épocas de tristeza que antecedem novos horizontes de amadurecimento do ser em constante processo de evolução. Então, a nossa evolução, naturalmente, ela vai trazer processos que às vezes não são tão agradáveis. É uma espécie de um enfrentamento também que nós precisamos passar para que a gente possa alcançar o próximo degrau da nossa evolução, né? E esse entendimento de que a gente vive num planeta de provas e expiações, ele traz para a gente essa questão da naturalidade dos. Não é que a gente deva sofrer, não é que a gente precise sofrer, é que por hora nós não temos tanto o entendimento de passar pelas coisas de uma forma mais branda, de uma forma mais serena. Mas à medida que a gente vai evoluindo e adquirindo consciência, nós também vamos aprendendo novas formas de passar pelas mudanças que nós precisamos passar, sem que isso nos gere tanto sofrimento. Não é isso, Tássia? Vou passar para você agora. Não, e é interessante, né, Dani, porque eu gosto quando ele comenta assim, ó, os fenômenos naturais da vida sucedem, organizados em ciclos determinados. E é interessante pensar nessa harmonia do universo que existe. Se existe essa harmonia e esses ciclos gigantes da natureza como um todo, né? Quer dizer, ali das galáxias, ali do nosso próprio planeta, também é conosco, né? Assim como é conosco, também é com o cosmos. Então, é interessante pensar nisso, que tem essa organização, tem essa harmonia, tem esses ciclos mesmo da vida, assim como a natureza, né? Que ele fala ali, olha, tem as estações do ano também nós, né? E aí nessas épocas me parecem assim um pouco mais tristes, um pouco mais depressivas, não deixa de ser essas novas sementes que a gente está semeando no solo da vida que vão precisar ali ser regadas, ser cuidadas, que vão precisar de um tempo para florescer e dar esses frutos que a gente tanto deseja ver, né? Então, e é interessante porque é isso, me parece que até por essa lógica mesmo de que a gente está evoluindo e que esse é nosso destino mesmo, são
a gente está sempre progredindo para se aperfeiçoar mais e para viver ciclos melhores também. É o que ele fala ali, né? É a troca de antigos conceitos por outros tantos mais novos e melhores. Então, é como se o tempo todo a gente estivesse aperfeiçoando isso que a gente já é, né? E plantando novas coisas melhores no solo da vida para logo ali também isso florescer e frutificar. Mas tem um tempo de espera, né? Em que, de fato, os dias são mais assim tristes, em que não há tanto sentido nas coisas, mas é porque é como uma semente mesmo, né? Que precisa ali dessas dificuldades também, às vezes, me parece, sabe? Para que a gente possa se reorganizar e fazer diferente, fazer melhor. Eu também acho que tem essa necessidade mesmo, sabe? Quando a gente esgotou ali aquele patamar que a gente estava vivendo, é, também há uma dor do que virá, sabe aquilo? De você não saber o que vem ali na frente, mas que a gente não perca essa esperança de que algo novo e melhor venha, né? Se a gente está fazendo a nossa parte, se a gente está dando a nossa batalha na vida, que a gente também entenda que essas fases existem sim, que é importante passar por elas, porque é aquilo que a gente fala também, quando a gente vive essa alegria, né, quando a gente se permite viver essa alegria, é quando a gente também, mais amadurecido, consegue suportar esses momentos de dor. Não tem como a gente só buscar esses momentos mais felizes sem perceber que a gente vai ter que enfrentar essa dor, que vai ter que sentir, que vai ter que entender ali nosso momento para também sentir o melhor de nós. Então é bonito pensar sobre isso também. É quase como para mim uma fase de espera, mas uma fase de espera bonita, em que eu estou plantando ali no solo da vida para daqui a pouco isso ser melhor, mais novo, né? E que a gente se permita fazer isso, né? Porque muitas vezes a gente quer ali ficar estagnado, confortável, tranquilinho na nossa zona de conforto, e ali a gente está plantando isso semeando do mesmo e vai colher o mesmo. Acho que é um pouco sobre isso. Acho que a gente continua, quer falar mais alguma coisa? É interessante nesse sentido que você estava falando, porque eu me recordei da dinâmica da agricultura mesmo, assim, do plantio, né? Porque você tem uma época em que você não consegue colher, em que aquela planta, por exemplo, o alface, por exemplo, né? Você plantou, você colheu, mas de repente chega um tempo em que ele floresce e que ele já está muito maduro para você comer e ele já se transforma em se você souber dessa dinâmica, já se transforma num adubo para o próximo plantio. Então você tá sempre fazendo mudinhas, e daí você muda aquela muda para um local onde ela possa crescer mais, aí você colhe, tem toda uma dinâmica, mas sempre intercalando e nunca parado. Veja bem, é uma constância que a gente tem que seguir para que não morra a raiz, né? Algo assim, talvez, para que a gente não pare, para que a gente esteja em constante movimento, mas assim, não precisa ser um movimento acelerado, não deve ser, na verdade. Tem que ser um movimento pensado, refletido, né, Tássia? Vamos continuar, né? Ai, Dani, achei super bonito, que é isso mesmo. Talvez não perder as raízes, né? Não perder as raízes e aproveitando ali todas as oportunidades, todas as experiências, ainda que isso sirva para adubo para as próximas. Eu acho que a vida é sobre isso também. Os elementos da natureza não se encontram separados, mas tendem a se combinar em sistemas mais complexos, estabelecidos a partir de uma série de associações físicas e biológicas. Através das relações de permuta constantes, elas adquirem uma espécie de vida coletiva, o que lhes dá uma habilidade para se auto-organizarem e se auto-reproduzirem ao longo do tempo. A esse fenômeno, a ecologia denomina ecossistema. O pensamento ecológico procura investigar algumas das leis que regulam e formam os mecanismos ecossistêmicos. Vamos descrever as que consideramos mais importantes para as nossas ponderações neste estudo. A diversidade. Quanto maior a multiplicidade de elementos existentes no ecossistema, maior a sua capacidade de se autorregular, pois maiores serão as propriedades com que contará para se reorganizar os elementos no novo equilíbrio. A interdependência. Na unidade funcional do ecossistema, tudo está conectado com tudo, de tal modo que não poderemos tocar num elemento isolado sem atingirmos o conjunto. Assim também ocorre com o corpo humano. Já não se pode abalar um órgão sem envolver todo o organismo. A reciclagem. Todo elemento natural liberado no ambiente é reintroduzido de alguma forma pelo ecossistema. Através desse reaproveitamento é que resíduos biológicos permanecem circulando e sendo reproduzidos numa espécie de ciclo fechado. E isso permite a sobrevivência desse imenso complexo ecológico. O homem
tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Por sermos parte desse grandioso espetáculo da natureza e possuirmos a capacidade de entendê-lo racionalmente, é que deveríamos ser os primeiros a considerar a sagrada naturalidade que é em nós, bem como a perceber conscientemente seu processo atuando em nossa intimidade. Aberto comentário, Dani. Que lindo, né? Eu achei extremamente interessante quando eu li essa parte, assim, porque quando a gente pensa, às vezes a gente não a gente pensa assim, vai afinando o nosso pensamento e restringindo. E na verdade é o contrário, a gente precisa ir expandindo, né? Quando ele coloca para nós a questão dessa diversidade, né? Tudo que existe no universo, ele tem uma função e contribui para o desenvolvimento do todo, para o desenvolvimento nosso, para o desenvolvimento do planeta. Olha, tudo, cara, quando a gente pensa nessa imensidão que é, né? A gente não tem nem muito, vamos dizer assim, tem um limite do nosso pensamento, né, para que a gente consiga compreender isso tudo, né? Quando ele fala da interdependência, a necessidade que nós temos da troca, eu tenho percebido ao longo dos últimos tempos que as pessoas estão cada vez, parece que mais fechadas no seu ciclo ali, no seu círculo, né, na verdade. Na verdade, a gente precisa sair, porque é a troca que faz com que a gente cresça, né? Mas parece que a gente vai achando os nossos grupinhos, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente admira, que a gente aprecia, e de certa forma vai julgando o que está fora daquilo ali, né? E na verdade, o nosso processo para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento é o contrário disso. Nós precisamos ir aprendendo com essas diferenças, né? Com aquilo que nos toca e permitir que essa troca acrescente em nós, né? A questão quando ele fala da reciclagem, eu achei tão interessante, né? Porque se a gente for pensar, olha só todos os espíritos que vieram de Capela para cá, que vieram com conhecimentos para trazer para esse planeta para ajudar na evolução. Veja se não é uma espécie de uma reciclagem do universo mesmo, né? Dos planetas. Olha quantos espíritos que vêm para nos auxiliar, às vezes com muito mais inteligência, com muito mais potencial, talvez em uma escala já maior, melhor que a nossa, né? Mas que vem para nos auxiliar, assim, não é um processo da própria natureza nos ensinando, né, sobre essa questão assim, olha, tudo é útil no universo, tudo se transforma, a gente vai modificando, há mudanças, há movimento no universo e tudo isso interfere no todo, né? É bonito de ver isso, de pensar que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, também interfere no nosso universo também. Você vê como as coisas elas se misturam, né, Tássia? A gente não consegue pensar em uma coisa sem refletir em outra, né? Então você vê que tá tudo interligado. E à medida que a gente vai se melhorando, eu achei bonito uma fala do Jack ontem, que o Jack Darcy, né, que eu estava escutando uma palestra dele, e ele falando assim que à medida que a gente melhora uma parte na nossa vida, inevitavelmente a gente vai melhorando outras partes da nossa vida. Então, como que uma coisa interfere na outra o tempo todo? Como que a gente não consegue se desligar, né? E é bonito isso. É bonito a gente perceber que quando você adquire consciência em um campo da sua vida, aquilo também vai provocar você em outros campos da sua vida, né, Tassi? Deixa eu falar um pouco, senão só eu falo. Achei lindo porque é verdade, né? E são muitos sentidos ali dentro dessa reciclagem, que se a gente está falando de ecossistema também, de uma forma mais física, você vê ali as árvores que nascem, que crescem, né? Que dão as suas sementes, os seus frutos, e que depois, na hora dessa morte também, essa matéria orgânica, né, produzida por ela mesma, que ela é reaproveitada pela natureza para dar crescimento a tantas outras árvores que virão ali na frente. Eu acho que esse também é um pouco do nosso papel em vida, sabe? Assim, de que, é, além da nossa matéria orgânica, que vai realmente adubar de algum modo o solo da vida, né, de forma ali, física mesmo,
mas é pensar nessas nossas ideias que ficam nesse nosso rastro que a gente deixa e que também vai se propagando quando a gente for. Eu acho que é um pouco sobre isso também, né? Que vai ficar, é o que permanece, que vai ficar de outras formas em outras pessoas, ou seja, é, esses rastros que a gente deixou, sejam eles positivos ou negativos, seja em forma de palavras para alguém, seja em forma de ações, seja mesmo em forma de pensamentos, que a gente fala sobre isso também, né, Dani? Isso está deixando um rastro, e quando a gente se for desse planeta, é aquilo que a gente fala, também nós habitaremos tantos outros lugares e voltaremos para cá, e essas ideias vão ser, de algum modo, vão continuar aí no mundo, né, na existência, para o bem ou para o mal. Então, por isso a importância também daquilo que a gente semeia no solo da vida, no trato ali com o outro, né? E essa interdependência mesmo. Gostei quando você comentou que a gente não está hoje muito aberto, né? Muito aberto à diversidade, muito aberto a quem pensa diferente, né? Talvez muito achando que a nossa verdade absoluta é a melhor e é na troca mesmo, né? E muitas vezes até no confronto, sabe? Com novas ideias, que a gente se recicla, que a gente se renova, que a gente pode então ter a percepção de uma nova visão de vida e aí consegue também transformar a vida, né? Porque é isso, a gente começa a perceber cada vez mais que a gente vai nesse processo de evolução, assim, poxa, eu não sei muita coisa, e é nesse aprender com a outra, nesse trocar com a vida, que eu vou aprendendo. Então, é interessante porque cada pessoa, ela tem algo que é melhor do que a gente, aliás, muitas. E é nessa troca bonita que você vai olhando assim, nossa, que coisa legal, acho que eu vou passar a fazer assim, nossa, que pensamento bacana, acho que eu concordo. E aí você vai evoluindo a sua vida ali de forma natural mesmo, sem precisar talvez de tantos embates da vida, porque me parece que nesse movimento da gente querer estagnar, a gente vai sempre precisando de algo exterior que nos pressione, ou interior, que é aquela angústia, que é aquele, né, aquela falta de sentido existencial, que aí então nos faz buscar. Talvez se a gente tivesse essa postura de estar sempre andando um pouquinho, vai vendo a paisagem diferente, já viu? Ah, estou andando pelo mesmo lugar, mas se eu estou andando e disposta a ver, eu posso ter passado por aquele lugar 20 vezes. Vão ter coisas que eu ainda não vi. E é bonito, você pode passar 20 vezes, 20 anos no mesmo lugar e caramba, que coisa incrível, eu não tinha percebido isso. Que a vida também está em mudança, né, Dani? Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Continuamos. Exatamente, esse constante movimento, né, Tássia? Achei muito bacana essa parte que você falou também, da gente ficar nesse processo, né, de busca, assim, não é algo fanático, mas a gente está em constante movimento, porque a própria vida é isso, né? Podemos continuar. Beleza, vamos lá. A seguir, algumas conexões entre as leis ou regras de funcionamento dos ecossistemas que nos ensinarão a regular o nosso ritmo de vida, para não voltarmos aos velhos padrões de pensamentos depressivos. Na diversidade de novos conhecimentos filosóficos, religiosos ou científicos, e na análise de diversos modos de definir a realidade das coisas, é que aumentaremos a capacidade de autorregular-nos emocionalmente, para reestabelecermos um novo equilíbrio existencial na interdependência da vida social, mas nunca no isolamento. É que extrairemos as experiências de que necessitamos para sair do marasmo, pois é nas relações de permuta constante na vida coletiva que aprenderemos que tudo está relacionado com tudo. Devemos descobrir nossas similaridades com toda a obra da criação. Ninguém será feliz sozinho, pois o homem é apenas uma parcela dessa grande sinfonia de evolução da vida na Terra na reciclagem de todos os elementos que as experiências de vida nos oferecem, o reaproveitamento deverá ser feito indistintamente, tanto para os que chamamos bons quanto para os que consideramos maus. Alegria e tristeza são as nossas companheiras de viagem, que estão sempre nos ensinando algo na caminhada evolucional. Tudo tem o seu próprio valor e lugar na existência. Por isso, não devemos tentar afastar de forma irrefletida as nuvens negras que impedem momentaneamente que a luz nos alcance. A vida na Terra ainda é um jogo de luzes e sombras. Tudo na vida tem um fim utilitário para crescermos integralmente. A reflexão atenta a esses apontamentos permite-nos entender melhor os nossos ciclos depressivos, recolhendo assim as abençoadas sementes da arte de viver. Aberto comentários.
E que lindo, né? Esse entendimento que o Hamed passa para a gente de que tudo na vida tem, digamos assim, tem a sua contribuição para que a gente possa evoluir, né? É bonito isso. É quando ele coloca na diversidade de novos conhecimentos e na análise dos diversos modos de definir a realidade das coisas é que aumentamos a capacidade de autorregularmos. Eu acho que eu fico com aquela ideia do Juliano Posati, do Círculo, né, que ele fala sobre o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Acho que é um bom roteiro para a gente seguir, para que a gente possa evoluir e, como ele coloca aqui, né, restabelecermos um novo equilíbrio existencial. Quer dizer que a partir dessa diversidade, dessa reflexão, a gente também sobe um degrauzinho e subindo esse degrau, a gente tem uma nova visão, né? Esse é o lance, a gente tem uma nova visão. Que bacana, né? Essa questão que ele coloca na interdependência da vida, mas nunca no isolamento. Veja, né, que o isolamento ele não agrega, ele não acrescenta, porque a gente vai definhando nas nossas próprias ideias. Penso eu que seja por isso, né? A gente vai construindo um modo de viver que cabe só a gente, é a nossa mente. E, na verdade, não é isso. A gente vai aprender na troca, né? Na diversidade, na interdependência. Então, você conhece uma pessoa que ela tem uma inteligência em determinado assunto mais que você vai aprender com ela. Assim como você tem algumas inteligências que você já desenvolveu e que em algum momento da vida você vai conhecer pessoas que você possa repassar isso também. Olha a dinâmica bonita que é dessa troca, dessa permuta, que permite a nossa evolução, né? Para mim, eu acho que isso é. E outra coisa, né? As experiências que necessitamos para sair do marasmo. É aquilo que você falou em relação à nossa zona de conforto, né, Tássia? Que a gente tem muita facilidade em ficar, né? Há quantas encarnações talvez a gente não esteja nessa zona de conforto, né? Quando ele coloca aqui, é nas relações de permuta constante na vida coletiva que aprendemos que tudo está relacionado com tudo. Devemos descobrir nossas similaridades com toda a obra da criação. Ninguém será feliz sozinho, pois o homem é apenas uma parcela dessa grande sinfonia da evolução da vida na Terra. Então, a gente tem a nossa contribuição a fazer, assim como a gente também vai receber. Olha que coisa bonita que é essa troca, né? Na reciclagem de todos os elementos que as experiências da vida nos oferecem, o reaproveitamento deverá ser feito indistintamente. Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? A gente volta nisso. Então, essa questão do aprendizado, né? E também, para mim, eu acho muito interessante, alegria e tristeza são nossas companheiras de viagem. Inevitavelmente, nós vamos nos deparar com isso. A Joana de Ângeles, na série psicológica dela, ela fala que a tristeza é algo comum no nosso planeta. Não é algo que nós devemos abominar. Pelo contrário, é algo que tem a nos ensinar. Emmanuel também tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala que a tristeza pode pousar na nossa cabeça, mas nós não devemos permitir que ela faça um ninho. Isso quer dizer, a tristeza, inevitavelmente, ela vai chegar para nós. O que nós não podemos é oferecer uma cadeira, oferecer um chazinho, convidar para ficar, né? Essa coisa toda assim, a gente tem que tomar cuidado é nesse sentido, né? Porque um estado de tristeza constante, talvez ele faça com que a gente pare um pouco mais a nossa caminhada e talvez não fosse necessário, né? De certa forma, é uma acomodação nossa naquele momento que a gente está vivendo. Como nós devemos proceder? Vamos refletir sobre aquela tristeza, vamos refletir sobre o que foi que gerou aquilo ali, tirar os aprendizados necessários e seguir em frente. Meu pensamento, pelo menos, né? Então, para a gente não ficar refém também de algumas emoções que são naturais, né, Tássia? Do É, nosso, naturais, né, no nosso estágio evolutivo. sim, sim, verdade. E interessante, né, pensar
nessa diversidade de conhecimentos filosóficos, religiosos, científicos, ou seja, quanto mais a gente procura entender sobre nós e entender sobre o mundo, a gente vai ganhando novas ferramentas mesmo de entendimento, novas formas de compreensão sobre o que a gente é, sobre o que a gente pode fazer para nos melhorarmos, né? Então, essa diversidade bonita é isso. Há sempre mais a aprender e há sempre novas ferramentas. Eu acho tão bonito que a gente percebe na nossa própria vida, assim, que quando os desafios aumentam, se a gente souber ver, a gente recebeu antes um treinamento, a gente recebeu da vida acesso a ferramentas que estavam naquele momento quase que nos capacitando para o que viria, sabe? E eu acho isso uma das maiores belezas da vida, de que a gente não passa pelas coisas sem significação, sem ser no momento oportuno, a gente não passa. E você vai vendo essa beleza da vida, assim, essa harmonia mesmo das coisas. E que antes disso, existe essa preparação, existe se a gente souber ver, se a gente estiver disposto e aberto para a vida, a gente vai percebendo que a gente vai recebendo essas ferramentas. Então, eu mesmo observo na minha vida, assim, momentos realmente muito críticos, assim, o quanto eu tinha sido ajudado, o quanto eu tinha sido preparado para aquilo, né? Então, a gente vai percebendo isso, que existe essa diversidade de coisas, que existe essa quase essa mão divina mesmo que coloca para a gente vídeos, palavras, palestras, né, Dani? É interessante isso, ou seja, todo um conjunto da vida mesmo querendo que a gente evolua, querendo que a gente progrida, e é bonito ver isso assim, na prática. Em relação a essa reciclagem também, eu fiquei pensando, né, que ele fala que alegria e tristeza normais, e é interessante porque a gente ainda precisa muito do contraste para aprender as coisas. Então, por exemplo, assim, talvez a gente não tenha aprendido a dar valor às coisas de uma forma natural. Muitas vezes a gente vai precisar perder algumas coisas e pessoas para que isso vá sendo construído e solidificado dentro de nós. Então, você vai vendo esse contraste. Como é que eu sei que eu gosto da presença de alguém? Quando a ausência dela, às vezes, quando ausente, eu percebo, nossa, mas faz uma falta. Então, é na falta que às vezes a gente percebe o poder da presença. Então, você vê essas coisas assim. Então, muitas vezes eu vou precisar, assim, também desses momentos de tristeza, para que quando houver alegria, eu saiba extrair a beleza disso e aproveitar de verdade. Então, poxa, nesse momento da vida eu estou mais triste. Mas aí você percebe que logo depois vem a alegria, e se você soube fazer bem um aprendizado bonito da vida, você vai, inclusive, aprender a passar por esses momentos de alegria de uma forma melhor. E que beleza da vida, sabe? Ou seja, a gente está sempre precisando mesmo desse contraste para viver, para fazer os aprendizados. E eu achei uma outra coisa muito bonita sobre a reciclagem, que é isso, né? Muitas vezes a gente passa ali pelas dores, passa pelas alegrias, mas fica mantendo aquilo na nossa memória, sem pensar assim, olha, o que passou foi ótimo, eu extraio os aprendizados disso tudo e eu sigo em frente. Ou seja, daquilo que eu vivi, eu não fico fixado naquilo, eu faço ali um extrato daquilo, falo, olha, a aprendizagem foi essa e sigo com essa bagagem, mas não sigo ali ficando ali muito fixado no passado, seja ele dolorido, seja ele muito feliz, porque às vezes a gente também se apega a essas memórias mais felizes sem querer ir para frente. E a mesma coisa com a dor, muitas vezes a gente está ali apegado ao passado, às dores que a gente viveu, sem fazer o aprendizado. Olha, aqui eu tenho que aprender isso, deixa eu fazer aqui a síntese disso daqui e seguir caminhando com isso, e não ficar carregando ali um monte de coisa que às vezes a gente está carregando, né, Dani? Então, assim, fazer os aprendizados, extrair ali o sumo, né, das coisas e falar assim, olha, aqui eu sigo melhor para a vida, sigo entendendo um pouquinho mais sobre mim, sobre o mundo, sobre o que eu posso melhorar, né, o que eu posso evoluir. Eu acho que é isso. Você tem mais algo a comentar, Dani? Não, acho que por hoje é isso, né? Que a gente possa, como essa frase final, né? Recolhendo assim as abençoadas sementes da arte de viver. Então, que a gente possa, né, com o tempo ir aprendendo, recolhendo novas sementes, espalhando, né, essas sementes também, crescendo, evoluindo, deixando o que precisa ser deixado para trás, recolhendo os aprendizados. E é isso, né? Essa dinâmica da vida para a gente ter uma vida mais feliz, né, Tássia? E é bonito, né, Dani? Que assim, que a gente possa mesmo, nesses tempos de espera, nesses tempos um pouco mais ali difíceis, né?
e que todos nós temos e teremos, né? Faz parte dos ciclos da vida, da natureza, que a gente guarde profundamente essa esperança de que o novo vem, de que novas oportunidades vêm e de que são bonitas e de que são melhores e que a gente não tenha esse medo de semear novamente no solo da vida para colher ainda melhor, sabe? Você vê pessoas ali, né, já no estado maior de vida ali, quase entrando ali na terceira idade, comentando muito sobre isso, sabe? Olha, o quanto com os aprendizados da vida as minhas relações são melhores, o meu trato com o outro é melhor. Então você vai percebendo isso, que as oportunidades são sempre renovadas no solo da vida. Então nada se perde, aquilo que ficou para trás ficou, não volta mais muitas vezes, né? Mas que todas essas coisas são matéria-prima muito preciosa para o que virá, né? Ali eu já vou aprender, agora eu aprendi um pouco mais como tratar o outro, ali eu aprendi um pouco mais como falar, ali eu aprendi a responder, e a gente vai ali aprimorando mesmo, né? Então que a gente E não que as perca essa dores, esperança, né, Dani, de que dias melhores vão vir, de é, que novas oportunidades boas vão aparecer sim. e que as dores que a gente viveu não nos impeçam de semear novamente, né, Tássia? Porque que a gente não se prenda a isso, né? Que a gente volte o nosso olhar para o futuro, que a gente tem muita coisa para viver, para aprender, para crescer, e o caminho é esse, né? A nossa ação, ela mora no nosso presente, né? Nosso futuro aí a gente pode planejar, mas o nosso passado a gente não muda, né? Então, que a gente tenha essa consciência que a renovação, ela perpassa também por essa renovação de ideias, de pensamento, né? De mentalidade mesmo. É isso, gente. Uma boa semana, né, Dani? Todos Que Deus fiquemos com abençoe Deus. todo mundo, muita paz.